noite a todas e todos, boa tarde. Hoje damos início à nossa segunda apresentação da série de conferências dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. A disciplina Seminários 1, 2, 3 e 4 é realizada de forma integrada entre as unidades Praça da Liberdade e Coração Eucarístico, intercalando palestras presenciais e virtuais. Nossos conferencistas de hoje, que já estão aparecendo aí para vocês na tela, são os arquitetos Natália Cantergiani e Cristiano Kunze, do escritório Cantergiani Kunze de Porto Alegre, Brasil. Natália é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, 2002, com mestrado e doutorado em Arquitetura pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, o PROPAR, da mesma UFRJ, URGS, como se dizem, né? O Federal do Rio Grande do Sul. Atuou de 2009 a 2017 como docente no curso de Arquitetura e Urbanismo do IPA, Centro Universitário Metodista de Porto Alegre, e como coordenador do curso de Design de Interiores de 2012 a 2017 na mesma instituição. Foi professora do curso de pós-graduação em Arquitetura de Interiores da Uniriter de 2015 a 2019. Cristiano Kunze é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003, morou em Belo Horizonte por alguns anos, período em que trabalhou com o Silvio de Podestá. Natália e Cristiano atuam no desenvolvimento e coordenação de projetos no escritório Cantergiani Kunze Arquitetos, tendo como principais trabalhos o edifício Península, 2013, o edifício Condessa, 2018, além de inúmeras residências construídas no litoral gaúcho ao longo da última década. Entre os projetos premiados em concursos nacionais de arquitetura estão a reabilitação do mercado público de Itaqui, Rio Grande do Sul, em 2003, Procuradoria da República de Porto Alegre, em 2005, e Habitação Popular no Amazonas, também em 2005. São ainda criadores da Cometa Design, a marca com a qual desenvolveram linhas de mobiliário e objetos entre 2006 e 2010. Juntos, Natália e Cristiano receberam em 2019 o prêmio Arquitetos do Ano do IAB do Rio Grande do Sul por sua trajetória profissional. O tema da conferência hoje é do Espaço Sideral à Cantergiani Kunze, uma jornada arquitetônica. Eu agradeço novamente ao Cristiano e à Natália pela presença. É um grande prazer tê-los aqui conosco e passo a palavra a eles. Boa apresentação, pessoal, e bem-vindos aos nossos seminários. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Pedro, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com tanta gente. Então, a ideia, né, quando o Pedro nos chamou, foi mostrar assim, um pouco dessa trajetória, né, desde o nosso primeiro escritório, que nós montamos enquanto a gente ainda estava na faculdade. Né? Então, vai ser uma apresentação assim bem abrangente, que a gente vai tentar apresentar as coisas de uma forma mais global, passando sempre por diversas áreas de atuação, e alguns projetos a gente detalha um pouquinho mais. Sim, boa noite, pessoal. A gente veio de uma tradição que eu acho que ainda é uns resquícios dos anos 70 na arquitetura, de que, enfim, os estudantes prestavam muito serviço para outros arquitetos, com maquetes, a gente chamava aqui de graficações de projetos, que era passar limpo os projetos em papel vegetal e tal. Então, o início do nosso escritório tem uma relação forte com isso. Assim, nós éramos estudantes, éramos no diretório acadêmico, e acabamos nos juntando para montar uma espécie de um escritório para fazer maquetes, para prestar serviço. Assim. E daí nasceu o Espaço Sideral. A gente éramos poucos, a gente estava em 3 ou 4, e aí nós começamos a ver a possibilidade de alugar uma sala comercial e acabamos vendo que, se a gente juntar mais gente, a gente aluga uma casa. Aí, no fim, nos juntamos em 8, que viraram 10, alugamos uma casa e montamos o Espaço Sideral, Arquitetura Atômica. Ué, não está passando aqui, peraí. Não sei se já está a tela aí, Pedro. Ah, mas não está passando. Tá sim, estamos vendo perfeito, ouvindo bem. Fiquem à vontade. Deu, agora foi. Tá, vamos lá. Acho que estava só meio devagarzinho, bota na apresentação dela. Eu acho que quando entra no... Vou só com um delay. Só no começo. Foi. Certinho. Bom, então, a gente começa mostrando um pouco onde que a gente está, né? Na verdade, que é sul do Brasil,
é um pouco longe de tudo, é perto do Uruguai, é perto da Argentina. Eu acho que todo brasileiro tem essa sensação de que mora num país gigantesco, né? Aí a gente aqui no Sul, eu acho que um pouco mais ainda, porque não existe nenhuma cidade próxima. Sim, inclusive o próprio Engenheiros do Havaí, que é uma banda daqui, que é uma banda que foi formada na nossa faculdade, tinha música e cantava. Estamos longe demais das capitais, né? Então a gente tem isso do Sul, né? De estar ligado ao Cone Sul. E a nossa formação, assim, ela foi bastante conectada com a nossa cidade, assim, eu acho que como todas as faculdades de arquitetura tem isso no seu início do curso, né, de o estudante se apropriar da sua cidade, da história da sua cidade, e começar a entender como que a cidade e a arquitetura são conectadas com o seu território, né, e esse período da nossa formação foi muito importante, influenciou, de certa forma, muito do nosso trabalho, assim, até hoje, e também nossos interesses em termos de pesquisa, né? Principalmente no meu caso, que fiz mestrado e doutorado, e no caso do Cristiano mesmo ao longo da graduação, que os projetos sempre tinham um foco, assim, dentro da cidade de Porto Alegre, em especial no centro histórico, que é onde a gente mora e trabalha há mais de 10 anos. Fazendo das contas, é mais de 20 anos. Não, mais de 20 anos é de formado, não de... Mas né? que a gente mora e trabalha no centro. Não, o primeiro escritório tá foi fora do centro. Então, aqui mostrando um pouco dessas áreas de atuação, né? A gente coloca elas bem intercaladas, porque olhando assim parece muita coisa, mas eu acho que todo arquiteto está acostumado também todo estudante, todo arquiteto lida com essa interferência constante, né? De qualquer projeto a gente precisa pesquisar, precisa investigar um tema, cada projeto é uma história nova, e cada temática que a gente precisa desenvolver, a gente tem que realmente buscar muitos, se apropriar e se inteirar de muitos assuntos que não são apenas de arquitetura, né? E enquanto profissionais, a questão também do ensino e de estar próximo também das questões acadêmicas, né, mesmo depois de formado, foi uma coisa que foi aparecendo, surgindo na carreira e que também retroalimenta, né, o trabalho do escritório. É importante, assim, estar conectado nesses diversos meios, né, pelo menos isso no nosso ponto de vista. Então, a gente vai falar um pouco dessa fase inicial, que a gente trabalhou bastante com concursos de arquitetura, né, que foi a época desse escritório Espaço Sideral, por isso que o Pedro nomeou a palestra lá, que é a jornada desde o Espaço Sideral. Então, passando um pouco pelo design de mobiliário, a época que a gente trabalhou bastante com arquitetura de interiores, assim, também, mais no início da carreira. Eu trabalhei como professora durante muitos anos, né, também. E falar um pouco dessas pesquisas, né? Vamos ver se a gente consegue encaixar tudo isso nesse tempo. Então, nesse primeiro slide tem assim uma espécie de pupurri de alguns dos projetos que a gente desenvolveu nessa época do Espaço Sideral. Foi um período em que os trabalhos tinham uma variedade temática muito grande, porque a maioria eram concursos, né? Então, os primeiros concursos, esse primeiro que aparece aqui na virada do século, virada do milênio, era um concurso de estudantes ainda, né? Promovido por uma revista argentina, que tinha bastante relação com a nossa faculdade, a revista Ambiente. Aqui um concurso também para a Bienal de São Paulo, ainda enquanto estudantes, concurso internacional de escolas de arquitetura, e os outros já eram projetos de concursos de arquitetura profissionais, porque quando a gente montou o escritório, alguns dos colegas já tinham se graduado, né? Então tinha assim, metade estudantes, alguns já formados, então a gente pegava e se inscrevia assim, no máximo de oportunidades possíveis, né? Além disso que o Cris falou, de fazer maquetes e graficação assim, para outros profissionais. Então, a gente tem aqui uma imagem do concurso que a gente ganhou, que foi a maior alegria daquele tempo e tal, foi a reabilitação do Mercado Público de Itaqui, que é um prédio histórico que a gente fez com muita garra, assim, muito focados, e ganhamos o concurso. Infelizmente, Prefeitura do Interior e tal, até hoje não saiu, mas não parece que está morto ainda, volta e meia nos procuram de novo e tal, o prédio está lá ainda semi-abandonado.
Aqui nós temos um concurso de habitação popular em São Paulo, que foi um projeto bacana que a gente fez, que acabou, que enfim, não ganhamos. Aqui a gente tem o prédio da Procuradoria Regional da República, que nós tiramos uma menção honrosa. Ali a sede da Petrobras em Vitória, que nós, enfim, não ganhamos nada, mas fomos até a última peneira e que, enfim, tem um projeto construído lá, que meio monstruoso, assim, e o nosso projeto era super delicado, com um morro e tal. E aqui o Mercado Público de Blumenau, que também não ganhamos, foi o último concurso que nós fizemos, e que, enfim, a gente tem um carinho por ele, porque a gente acha que a gente conseguiu puxar uma coisa tipológica, histórica da cidade de uma forma bacana, assim. Eu acho que nessa época, assim, foram muitos projetos, né? Dentro, assim, de um período de uns 6 anos, a gente deve ter feito, assim, não sei nem dizer quantos projetos, mas quase todos eles em equipes grandes e projetos de maior escala. Então, é uma coisa bem interessante, assim, em termos de experiência profissional, porque como recém-formados é muito difícil que a gente tenha oportunidade de projetos tão grandes para fazer, para desenvolver, né? Então, isso fazia também com que a gente trabalhasse de uma forma diferente, inclusive, do que na faculdade a gente trabalha, que a maioria dos projetos a gente faz sozinho, né? A gente talvez os projetos de urbano trabalhe em equipe, mas a maioria dos projetos de arquitetura a gente acaba fazendo individualmente, no máximo em dupla, né? Que é uma coisa que é legal em termos de exercício, mas na prática a gente sabe que dependendo da escala é uma coisa mais complicada, né? E dessa época a gente escolheu o projeto esse que chama Porto Alegre Inundações, que foi para a Bienal de Arquitetura de São Paulo, então um concurso de estudantes, e que a gente acha bem interessante, assim, para falar um pouco da nossa cidade, um pouco dessa história, e que tem bastante a ver com nossos interesses, assim, de projeto. Porto Alegre é uma cidade que, na beira de um rio, né, na beira de um estuário, de uma formação hídrica única no mundo, inclusive tem uma grande discussão sobre se o Guaíba é rio ou lago, e na verdade, ele não se encaixa em nenhum desses conceitos, e ele é uma formação que não existe outra, não tem paralelo, né? A gente cresceu, digamos, eu que sou quase porto-alegrense, a gente cresceu sempre de costas pro Rio e sempre com essa conversa, tipo, Porto Alegre de costas para o Rio e tal. Então, a gente acabava não enxergando muito o Rio, porque a partir dessas imagens que vocês estão vendo, essa é a enchente de 41. Em 1941, o Guaíba transbordou e a gente está numa baixada aqui, uma baixada super extensa, tanto que tem plantações de arroz na beira de Porto Alegre e tal. O rio subiu e ficou tipo 2 meses, 3 metros acima do nível. E isso fez o rio transbordar e inundar o centro inteiro da cidade, principalmente as áreas aterradas do centro. Né? E isso que foi um impacto muito grande, assim, na história de praticamente todas as pessoas que têm, assim, 60, 70 anos lembram já disso, que isso aconteceu, mesmo que não tenham vivenciado. E marcou muito a história de Porto Alegre, né? E aqui nesse mapa dá para ver, né, a área da intervenção da nossa proposta, né? E para vocês entenderem, acho que não vai estar aqui nessas imagens, o centro ele tem toda uma borda, toda a parte que é plana, digamos que contornando essa linha aqui onde eu estou mostrando, eu não sei, espero que esteja aparecendo a seta do meu mouse, mas mostrando praticamente toda essa parte aqui assim, ó. Tudo isso aqui assim era o original. Toda essa parte que é plana é aterro, toda a área do cais do porto e essa borda aqui do centro é aterrada. E foi justamente essa área que foi mais prejudicada na enchente. Sim. Então, a ideia desse projeto era questionar se um dia a água voltou para o seu lugar original e se um dia a cidade teve a ousadia, digamos, de crescer sobre as águas. Será que a gente não poderia pensar daqui nos próximos 100 anos as águas fossem retornar ao seu local original, talvez em forma de canais? Seria um desaterro, né? Porque eu ia completar que em função dessa enchente, nós crescemos realmente de costas para o rio, porque foi construído um muro, foi construído um sistema de diques para proteger a cidade. De uma enchente que nunca mais aconteceu, mas enfim, agora em 2015 a água beirou, chegou no nível de transbordo no pé do muro, chegou no pé do muro. Claro, teria que subir mais 3 metros para chegar nesse mesmo nível.
No entanto, será que o muro ainda funciona? Possivelmente o muro não funcione, ele deve estar cheio de furos e tal. Mas, enfim, o que a Natália estava falando, esse projeto se chama Porto Alegre e seus desaterros, né? Então, é bem essa ideia de, tipo, se um dia se aterrou, por que não desaterrar? Então, o projeto acabou, a gente viajou nessa proposta, que seria para o século 22, que era de trazer a água de novo através da abertura de canais, fazendo uma cruza de Porto Alegre, Veneza e Amsterdã. A ideia, então, que todas essas ruas planas que são aterradas, elas realmente se transformariam em canais com conexões de pontes, e todas essas zonas militares ou que tivessem terrenos ainda vazios seriam transformadas em novas tipologias de habitação, conectadas, então, com essa nova Porto Alegre, essa cidade em que a água faz parte não só no lago, só no Rio Guaíba, né? Que a água estaria intermeando, assim, permeando todo o tecido urbano. E aí foi interessante, assim, que como estudantes a gente teve que projetar a própria exposição do projeto, né? Lá no pavilhão da Bienal. Então isso envolveu um pouco de discografia e também de pensar esse módulo expositor, como que a gente ia passar essa ideia. Daí teve uma colega nossa que era do Espaço Sideral também, que trabalhava com cinema, ela fez um filme bem curtinho, assim, mostrando a cidade, mesclando o projeto com imagens aéreas de Porto Alegre antigas, né, captadas, assim, na primeira metade do século XX. Tinha esse grande visor, assim, que fazia meio que um ar quase de uma televisão, assim, com o texto do projeto. E a orientadora do projeto, que é neta de um escritor bem conhecido aqui de Porto Alegre, a Andréia Machado, neta do Dionélio Machado, ela fez um conto, escreveu um conto imaginando que uma pessoa que morava nessa cidade. Então, ela literalmente assim mergulhou no projeto como com uma visão não de arquitetura, assim, né? Uma visão mais literária, o diário dessa pessoa que morava então nessa cidade que ainda não existia. Na verdade, como se ela já existisse. E esse conto a gente imprimiu e fez esses vários barquinhos e espalhou para o pavilhão da Bienal todo. E os vídeos da levando. Ali são os vídeos, então, dessa nossa amiga que trabalhava com cinema, que ela fez e ficaram expostos ali nessas TVzinhas antigas ali. Bom, aqui a gente tem, assim, uma vista ali do astral, que seriam esses canais, essas ruas que viram canais, terminam em docas. Ali no meio a gente tem uma doca que dá na Igreja das Dores, que dá para ver aqui, assim. Então, aqui, tipo, essas transversais eram ocupando vazios, assim. Então, tipo, onde tinha algum terreno vazio, a gente conseguia puxar uma transversal. Aqui a gente demoliu o Comando Militar do Sul, famoso Comando Militar do Sul. Né? E para fazer uma grande doca, né? E, tipo, intervimos em todos os quartéis. A gente até tirava uma onda que no século 22 não existiria mais exército, porque ia ser tudo meio por videogame, ia ser o exército americano que ia dar conta de tudo, né? Enfim, era um projeto que tinha um monte de mini viagens, assim, particulares, e ele foi todo desenvolvido em maquete, né? Era um projeto que a gente praticamente tinha croquis, desenhos, assim, mas a apresentação dele foi apenas maquete, né? Essa maquete é um para 500, né? É uma maquete grande, né? Aí a gente fez ela toda lá na faculdade ainda. Enfim, e aí saindo um pouco desse projeto mais utópico, assim, desses projetos mais experimentais, nesse mesmo período, como a gente comentou, a gente tinha essa equipe do escritório que já podia se inscrever em concursos profissionais, né? Então, esse concurso foi um concurso nacional, né? Sim, foi um concurso nacional de arquitetura de interiores da biblioteca, capela e cafeteria na época chamava Fundação Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre. Hoje é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que enfim, é uma universidade pública de ciências da saúde.
E eles tinham um lugar que era uma antiga capela, um lugar que estava completamente ocioso e que eles queriam transformar na nova biblioteca com café e também com um espaço de capela. E aí esse concurso, então, o escritório ganhou, né? E era um concurso que já foi lançado, já com tudo organizado para ser executado. Então não teve aquela coisa assim de um concurso que ganha, que fica aquela coisa devagar, aquele vai e vem. Então ele estava com tudo já articulado e foi uma experiência extremamente interessante, assim, porque e muito surpreendente também para a gente, porque a gente era muito novo e, né, o Cristiano não estava nem formado, eu não estava formado, os dois colegas do escritório que estavam formados, que assinaram, que estavam em frente do projeto, coordenando o projeto e assinando o projeto, também estavam formados há poucos anos, eu acho, 2, nem 3 anos de formado, e de repente, assim, tinha uma obra nessa dimensão, com estruturas metálicas bastante complexas, né, com o mobiliário todo desenhado, então um projeto que a gente pôde, apesar de não ser um projeto de uma grande escala, como a maioria dos outros concursos, ele tinha muito detalhamento. E foi muito legal conseguir ver isso tudo na 1 para 1, né? Então, muito teste, muita... Aí essa foto, os computadores denunciam a época do projeto, né? A gente estava, nessa época, a gente estava numa onda muito high-tech, assim, a gente, era tudo que a gente gostava, acho que o Pedro também, né? E então a gente, enfim, estava olhando muito Foster, a gente adorava o Nicholas Grimshaw, que fazia Renzo Piano, tipo, Centro Pompidou, era tudo pra gente, né? Então a gente acabou tendo oportunidade e desenhamos tudo, não tinha, tipo, nós desenhamos tudo nesse projeto, só não desenhamos as cadeiras, mas as poltronas nós desenhamos. Então tem ali as estantes, todo o mobiliário foi desenhado, as mesas. E aí, enfim, trabalhamos com a estrutura metálica com cabos, isso são cabos de inox suíços que a gente especificou, e inclusive foi engraçado porque nós especificamos os cabos e pensando, tá, sei lá, né, a construtora vai nos mandar merda, né? E aí deu uma coincidência que a construtora que ganhou a licitação era de uns descendentes de suíços. E aí o cara ficou mega orgulhoso, o cara olhou, não, eu vou comprar os cabos e tal, o cara fez a maior movimentação, comprou um super, enfim, olha ali os verdade, cabos de aço assim, incríveis. O desejo de usar esse tipo de estrutura também não era uma motivação só... não era só uma onda estética, né? Era realmente algo que ajudaria a vencer ali esses vãos e amarrar essa estrutura, porque tinha um mezanino, porque ia receber acervo. E a gente sabe que a coisa mais pesada que tem é livro, né? Como a Natália falou, isso era uma capela, né? Era uma igreja. A origem dessa faculdade é a Santa Casa de Misericórdia. Então, isso era uma igreja que estava subutilizada, né? Então, isso que a Natália estava falando, a gente utilizou os pilares, a gente usou a lógica espacial da igreja. A gente tem a nave aqui, tipo, toda a área de estudos está dentro da nave e o acervo está no altar, né? E então esses pilares foram reforçados, né? Eles receberam reforços metálicos e tal para poder receber a carga do acervo, e uma parte da estrutura a gente ainda conseguiu jogar para fora do prédio, de forma a poder fazer novas fundações e não contar só com a estrutura existente, né? Aqui a gente está vendo então a nave, aqui ficavam os bancos da igreja e lá era o altar, enfim, era pé direito duplo, a gente fez esse mezanino, enfim. Ali na frente fica a cafeteria, né? Sim, ali está a cafeteria. Um dos lados do mezanino era a cafeteria, que podia ter acesso ali, externo também. Por essa rampa se acessava a cafeteria, se acessa, né, por dentro do prédio também. A cafeteria tem um vidro fixo, tem isolamento acústico e tal, mas senta tomar um cafezinho ali olhando o visual da biblioteca, né? Aqui a parte do acervo de periódicos que fica no segundo pavimento, as estantes, a gente fez toda a comunicação visual também, bem metidos, né? Então a gente
adesivou tudo, enfim, já tinha uma linguagem de uma comunicação visual grande, assim, uma coisa meio exagerada até, mas que ficou legal, que está lá até hoje, né, adesivos em vinil. Enfim, então foi um período assim, teve menos projetos executados, mas muitas tentativas de trabalhar com projetos, né? E nesse período também, assim, logo início dos anos 2000, né, surgiam muitos projetos de arquitetura de interiores, né? Então a gente fez cantina, loja, muitas reformas de apartamento, detalhava muito mobiliário, detalhava muito iluminação, e nessa função toda de trabalhar com interiores, a gente começou a se interessar mais por design, assim, de produto, e pensou, bom, quem sabe a gente não testa, né, trabalhar com design de mobiliário, e a gente criou a Cometa Design, né? Então, nesse período, a gente desenhou algumas peças, né? Então, tinham coleções de móveis e tal. E foi interessante também que o nosso escritório ele passou a ser meio que uma loja, meio que uma galeria de design. Então, a gente tinha lá o nosso canto de trabalho, mas o escritório ficava sempre aberto, assim, recebendo gente, tinha eventos e tal, feiras. Então, foi um período legal, assim, bem movimentado, assim, mas que a gente não deixou de trabalhar com arquitetura, né? Então, esse era o nosso escritório, né? Antes de ele ser Cometa Design, ele foi Espaço Sideral, né? O primeiro Espaço Sideral foi lá no bairro Floresta, aqui em Porto Alegre, que é um bairro que fica, assim, se deslocando do centro na parte de baixo do centro em direção à zona norte da cidade, mas é um bairro relativamente próximo. O segundo Espaço Sideral já foi no Centro Histórico, e o terceiro foi aí nessa mesma casa que a gente criou a Cometa, e depois seguiu com o nosso escritório atual, e a gente se mudou recentemente. Mas nesse período, então, a gente tinha essa vitrine na fachada. O Espaço Sideral já tinha vitrine, né, na fachada, vitrine. Então antes tinha maquetes na vitrine, de repente, ao invés de ter maquetes na vitrine, tinha móveis, e às vezes nosso cachorro ia para a vitrine tomar um sol. Então, enfim. E foi uma época assim que a gente se aproximou um pouco dessa produção, não dá para dizer em série, porque era bastante artesanal, a gente trabalhava com fábricas muito pequenas. Então, aqui é uma imagem de uma das primeiras casas do mapa, né? Aquela mini muito, eu acho. Acho que foi o refúgio de São Chico. Sim, e que a gente fez umas versões da coleção Multiply para eles ambientarem a casa. Alguns móveis também de compensado curvado. Então, nesse período, a gente se aproximou muito dos materiais que a gente mais gostava, né? Que continua gostando até hoje, que é o compensado, multilaminado. Eu acho que é um material super versátil, assim, e ele é madeira de verdade, né? Não é como uma placa de aglomerado, como é o MDF. Então, é uma coisa interessante que tu pode tingir, tu pode laminar com madeira de verdade, e o recheio continua sendo madeira. Aqui, algumas ilustrações, acho que podia falar um pouco. O Cristiano trabalhava com algumas fotografias dele em alto contraste, então fazia adesivos, e imprimia também em algumas cerâmicas. Então tinha uma coleção assim de objetos que estavam muito mais relacionados com ilustração, né, ou de fotografia, ou de alguns outros designers que também colaboraram com as coleções da Cometa. Aqui a gente tinha uma linha de móveis de pinho de araucária, né, que é enfim, é uma textura muito característica aqui, muito da nossa memória, assim, que toda a nossa serra e tal é puro pinheiro. E essa coleção a gente fez com pinho de reaproveitamento, assim, de uma madeira que a gente conseguiu de umas casas que foram desmanchadas. Então a gente usou a madeira de pinho com nós, né? Era a coleção nó de pinho, que era uma madeira que, enfim, é o pinho de terceira, de quinta categoria, sabe? Que ninguém gosta do nó, o nó que a gente mais gostava. Mas, enfim, acho que cada coleção, cada oportunidade que a gente teve de desenhar, assim,
Esses móveis têm um pouco a ver com qualquer projeto, qualquer escala de projeto, né? Cada projeto tem uma história, ele tem um princípio, alguma coisa que desperta aquele, que dá um estímulo inicial para desenvolver realmente uma coisa que tu persegue ali, um caminho determinado. Poderia ir para um caminho diferente, às vezes tu volta e vai. E assim eu acho que acontece com qualquer tipo de projeto, né? Da cadeira até o edifício. E aí, né, bom, e aí por volta mais ou menos aí de 2006, né, 2005 eu acho que eu comecei o mestrado, e aí por 2006 começaram a aparecer oportunidades de arquitetura, não só de projetos de interiores, e aí a gente construiu em Porto Alegre a primeira casa de habitação unifamiliar. Foi literalmente assim o início, assim, acho que de um caminho assim que se transformou no principal foco do escritório atualmente, né, que é a residência unifamiliar. E nesse período a gente começou a construir uma casa em Porto Alegre e depois começou a construir na praia, né? O litoral aqui do Rio Grande do Sul, ele é um litoral bem inóspito, assim, é bem diferente para quem imagina praia e pensa em Brasil e trópicos e coqueiros, palmeiras, morros com vegetação linda e abundante. Aqui é bem diferente, o nosso litoral é bem parecido com o do Uruguai, porém sem pedras, porém sem mar azul. Parecido só na temperatura, mas, né? O Uruguai é ele bem mais tem assim legal. é muito diferente assim do resto do país. As construções, elas não podem ser, digamos, praianas, elas têm muito mais uma configuração de espaço diferente do que exatamente o da casa da cidade, mas em termos de arquitetura tem que ser casas que fiquem protegidas do frio, protegidas do vento, o clima é bastante hostil, então não era tão diferente assim do que trabalhar em Porto Alegre, né? Mas tem um detalhe, né? São casas em condomínio fechado, na sua maioria, né? Então, tipo, enfim, tem... E foi, assim, isso começou meio nesse período que foi a época que eu estava cursando mestrado e que eu comecei logo que eu terminei o mestrado, comecei a atuar como professora, né? E o meu mestrado, ele tinha uma conexão muito forte com o centro de Porto Alegre e também com a conclusão meu trabalho de conclusão do curso, que eu estudei a zona residencial, assim, né? Acho que difícil falar tanto assim do centro agora, para provavelmente a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora não conheçam Porto Alegre, não sei. Mas o centro, ele é praticamente uma pequena península, ele é um morrinho, né? Como eu comentei, as áreas mais planas, elas são aterro, e ele é uma região que é bastante residencial, né? Principalmente, assim, ele tem tipo um divisor de águas, que é uma avenida importante, que é a Borges de Medeiros, e que de um lado, em direção à ponta do gasômetro, é praticamente residencial com comércio local, e do outro lado é aquela parte mais efervescente, assim, né, da cidade, com bancos, com lojas maiores, grandes edifícios comerciais. E o que eu estudei foi justamente essa parte que é mais residencial ainda, que é a face sul desse morro, e que tinha, por conta da sua configuração urbana, uma série de vazios que criavam miolos de quarteirão. Então, a ideia de estudar meio esse avesso da cidade, né, o espaço vazio e como é que ele acontece, fez com que eu estudasse também uma série de paralelos, assim, em termos de morfologia, de como que esse espaço vazio se organizou na história da arquitetura e por que a nossa cidade tinha isso dessa forma, né? E aí eu fui encontrando uma série de conexões e pontos comuns que tem a ver com todas as cidades brasileiras, né? Que as nossas cidades, elas são cidades com um tecido urbano, na grande maioria, né? Um tecido urbano muito tradicional, muito de configuração mais, mesmo que com algum traçado, né, organizado, ela tem uma formação mais espontânea e com uma sobreposição muito grande de tipologias, né? Então, aqui a gente teve vários planos diretores diferentes. Então, eu tenho um terreno que é de, sei lá, 4,40 metros, 13,30, 5,50, eram medidos em palmos, e que naquele parcelamento urbano, de repente, eu vou demolir a casinha e vou construir um edifício de 2 andares, daqui a pouco eu destruo o edifício de 3 andares e vou construir um de 6, daqui a pouco eu construo na outra casinha um de 8, e assim a cidade vai crescendo dessa forma completamente heterogênea.
Então, a dissertação tratava muito disso, né? E foi uma forma um pouco de nos reaproximar, assim, do centro. E também a partir desse estudo dos espaços vazios e desses terrenos, essas oportunidades, assim, do centro histórico, que foi que a gente acabou construindo o edifício Península, né? Que foi por conta dessas pesquisas também que a gente estava sempre de olho em cima do que podia se fazer no centro da cidade. Desde que a gente estava na faculdade, a gente olhava e pensava, pô, tem tanta, esses terrenos pequenos são possíveis de trabalhar, eles não são, e o mercado imobiliário não olha para eles e continua não olhando, assim, sabe? Porque o mercado imobiliário só sabe juntar 5, 6 lotes e construir uma torre, né? Com uma base de estacionamento, o salão de festas em cima da base e depois um monte de apartamentos nessas plantas em H e tal, que eles adoram, né? E isso não é muito compatível com o grão do nosso tecido urbano no centro. E a gente, enfim, foi investigando isso. A gente chegou a fazer uma série de estudos de viabilidade também. Tinha uma época que tinha um programa da Caixa que chamava PAR, né? Sim, o programa de arrendamento residencial que fez algumas reabilitações aqui no centro de Porto Alegre em prédios grandes, transformando principalmente prédios comerciais em residenciais para habitação social, no plano de arrendamento. Acabou que o Minha Casa Minha Vida englobou todos esses programas, né? E essa parte da reabilitação acabou não sendo, acabou que entregaram tudo para a MRV, aí é culpa de vocês, né? Para construir caixinha de fósforo. Então, esse slide já fala, então, mostra ali um pequeno apanhado, assim, desse período ali, depois de 2010, né, em que a gente fez, então, o edifício Península no centro, o edifício Condessa, esses 2 projetos a gente vai mostrar com mais imagens, com as plantas também. Tem aqui essa imagem de uma casa que a gente fez. Agora, recentemente, faz, enfim, poucos anos, a gente conseguiu fazer essa casa aqui, enfim, surgiu um cliente na mesma rua do nosso escritório, e a gente fez o que a gente vinha estudando desde a faculdade, que era a possibilidade de tu aproveitar a construção e fazer uma construção nova. Então, aqui a gente mantivemos a casa, a fachada da casa e construímos atrás, né? Enfim, foi um trabalho legal que passou por um bom convencimento dos clientes, que, na verdade, queriam uma casa nova, nós que tivemos que bater o pé para dizer, não, vamos preservar a fachada e tal, e só conseguimos isso porque se demolíssemos a casa, a gente ia ter que usar um outro alinhamento, que é onde está aquele prédio, que não é um prédio novo, mas é um prédio do plano de 59, em que jogou 4 metros para trás o alinhamento com um alargamento de passeio, né? Então, a gente preservar a fachada da casa nos possibilitou construir a casa no alinhamento antigo, né? O alinhamento que a gente teria que respeitar seria esse aqui. Isso aqui é um terceiro pavimento que supostamente está em balanço sobre o alinhamento novo, né? Bom, e aí, então, aqui uma imagem também de um projeto, aí também mais utópico nesse período que surgiu, foi uma exposição que alguns arquitetos foram convidados a fazer uma piscina pública em Porto Alegre, e aí desenvolvi um projeto e que tinha parceria também com um escritor, então, de novo, aquela ideia de trazer um pouco de literatura para a arquitetura, então, é uma narrativa que era contada não através de desenhos, mas só através de imagens e de um conto que era a voz da própria piscina, então se descrevendo como objeto arquitetônico na paisagem. Esse projeto está publicado no Vitruvius, então tem como, se alguém tiver interesse assim, de olhar, tem como ver as imagens e o texto dele lá no Piscina Flutuante no Cais. E aí, agora iniciando, então, no edifício Condessa, no edifício Península, né, para vocês conhecerem um pouco desses projetos aqui no centro, né, aqui, novamente, bom, aqui eu acho que vocês devem ter entendido, né, então aqui é o Rio Guaíba, a gente chama de rio, oficialmente é um lago, como o Cris falou, é uma condição geográfica muito única, então, carinhosamente, assim, a gente está acostumado a chamar de rio, mas o certo seria falar um lago. Aqui nessa linha está todo o Cais do Porto, né? E ele segue para a Zona Norte, para cá, para baixo a Zona Sul, aquele aterro.
digamos que o eixo aqui desse morro que configura a colina do centro é a parte mais alta, tá? E a Rua dos Andradas era um dos antigos limites do Rio, tanto que o apelido dela é Rua da Praia. E a Duque de Caxias é a rua que fica na crista do morro, a rua mais alta. Bom, o edifício Península, né? Aqui mais ou menos algumas imagens uma imagem de Porto Alegre, aqui o Cais do Porto, é uma imagem meio icônica, se alguém já veio para cá, certamente deve ter visto essa imagem, ou quando agora mais fácil assim, de se visualizar a cidade desde o Rio, também tem bastante passeio de barco rolando em Porto Alegre. Na ponta ali tem a usina do gasômetro com uma chaminé grandona, que é também um dos ícones assim, da cidade. Então, digamos que o cartão postal dá para dizer que 2 cartões postais principais da cidade estariam ali, o Cais do Porto e a usina do gasômetro, não? Sim. Estão muito próximos ali. O mercado público também está marcado ali nessa imagem. Acho que volta para mostrar a imagem completa. E então essa face norte e de lá a face sul. Bom, o edifício Península ele fica em frente a uma grande praça e é um terreno de 5,10 metros, 5,15 de largura por quase 50 metros de comprimento. Então, é um terreno assim, que a maioria das pessoas olhava e se achava que era impossível fazer qualquer coisa. E a gente, enfim, achava muito peculiar, assim, ele era o único terreno vazio da Rua da Praia. Ele é um terreno baldio desde 1994. Originalmente tinha uma casa ali, mas que já tinha um sobrado que já tinha sido demolido há décadas, né? E esse terreno vazio nos chamava atenção, e um dia esse terreno entrou à venda e nós conversamos com um dos construtores lá, que a gente trabalha na praia, e falamos, ele um dia chegou e perguntou como é que foi, se não tinha nenhuma coisa boa, negócio aí para nós, negócio bom para fazer. Exato, tem um terreno na Rua da Praia barato que dá para fazer um prédio. Aí nós fizemos um estudo numérico inicialmente e eles vamos tocar. E aí a gente foi atrás, enfim. Sim, eles nos deram assim, digamos, um crédito, assim, pensando que se a gente tinha feito um estudo tão simples, tão rápido, já tinha concluído que realmente valeria a pena se investir nesse lugar. Eles, então vamos adiante, a gente fez o estudo, então, de plantas, demorou bastante até a gente chegar numa configuração, assim, do edifício, porque o terreno é muito estreito, né? E o que a gente optou, então, foi trabalhar com um apartamento de frente maior e um de fundos, a circulação vertical no meio e 2 subtrações, então, que são os pátios internos que viabilizam que o apartamento de trás tenha sol norte e que o apartamento da frente também tenha sol norte nessa parte aqui dos fundos. E possibilita a ventilação cruzada em todos os ambientes. Exatamente. Pode passar. Aqui a escala do edifício em relação à praça que está aqui na frente, aqui o Cais do Porto e o Rio Guaíba. Então, ele está literalmente no pé do Morro do Centro, né? Na área mais plana, essa rua aqui, a Rua dos Andradas, ela a outra margem dela originalmente era água. Aqui começa a subir o morro, então isso aqui a rua sempre existiu. Aqui tem uma das primeiras praças de Porto Alegre, é essa, só que ela foi reconstruída, enfim, mas ela já era um aterro, né? Então aqui já era, a Rua das Andradas chama Rua da Praia porque ela dava na praia. Aqui era o final e virava uma prainha, e era onde as lavadeiras lavavam roupa e tal. E a configuração, então, do edifício, né, ela se dá, obviamente, de uma forma bem linear, né? Então, a circulação, ela é praticamente um túnel. A circulação vertical, ela foi desenhada assim, para ocupar o mínimo espaço possível da largura, né, do lote, para que a gente pudesse ter uma loja que se subdividisse, mas que ela fosse assim, um espaço único, né? Então, ele não tem garagem, claro, pela dimensão do próprio terreno. Aqui em Porto Alegre, a gente não é obrigado a ter garagens, vagas de estacionamento em terrenos menores do que 10 metros. Né? Então, ali com 5,15, isso não seria um problema. Seria um problema, digamos, em termos mais comerciais. Mas, como é uma zona da cidade em que tem muitos edifícios sem garagens,
sem garagem. E muita gente que faz realmente tudo a pé, ou de bicicleta, ou de ônibus, é um perfil diferente, assim, de morador, então isso não foi uma preocupação, né? A gente trabalhou com a circulação vertical menor possível, a gente conseguiu se enquadrar na NBR de saídas de emergência dos bombeiros, de forma que a gente conseguiu ter uma escada que ela é protegida, mas sem anticâmara. Então, nós temos as portas dos apartamentos resistentes a fogo, com pintura anti-chama e porta maciça, e a escada em degraus em leque. Essa escada acabou sendo proibida anos depois, em função do incêndio da Boate Kiss. Eles mudaram completamente as normas de incêndio no Rio Grande do Sul e acabaram com essa escada, que a gente considera um erro, porque, enfim, é uma escada que funciona super bem. Tanto que no edifício Condessa, que também que é o próximo projeto que a gente vai mostrar, tem uma escada pequena também, que precisava ser compacta. A gente já não pôde fazer ela toda em curva, teve que fazer ela com a gente aprovou na prefeitura com essa escada, e quando a gente foi fazer a aprovação nos bombeiros, eles já não aceitavam a escada, mesmo com a nossa aprovação. Bom, anterior. E aí, voltando só para resumir aqui o projeto, acho que como é que tá aqui? Esse túnel de acesso, esse corredor do acesso ao condomínio, né, ele leva também a um pátio que tem 2 níveis. Ele tem um primeiro nível que dá acesso, então, a áreas de serviço, e depois se sobe para uma área que é um quintal, em que a gente manteve a vegetação que estava nesse lote, que tem muito a ver com os quintais das casinhas antigas aqui do centro, né? Então, a moreira que estava lá ficou, uma outra vegetação ficou, e também depois foi usada a cobertura vegetal assim, no reservatório inferior, vai aparecer em algumas próximas fotos, pensando em explorar essa ideia do quintal, né? O apartamento de frente, ele é maior, né? Tem um dormitório suíte, um lavabo, área de jantar e estar, a cozinha e serviços bem compactos. Todos os apartamentos têm churrasqueira, né? Tanto frente e fundos, que isso para quem no Rio Grande do Sul é uma coisa crime levada bem a sério, né? Então tem churrasco em qualquer tamanho de apartamento. E aqui o apartamento de fundos, ele é mais unificado, ele tem uma planta que não subdivide, né, pela configuração espacial o dormitório da sala, mas sim pode ser dividido pelo mobiliário. Aqui a churrasqueira, o lavabo aqui logo no acesso, aqui a zona de cozinha, serviço, pode ser integrado ou não, e o banheiro aqui que pertence ao quarto. Algumas imagens aqui da obra, para vocês terem uma ideia, que é um quarteirão totalmente consolidado, com edifícios bem altos. O edifício Península tem exatamente a mesma altura dos seus vizinhos. A gente se beneficiou porque os dois, que não é muito comum aqui no centro, inclusive, mas os nossos 2 vizinhos tinham recuo lateral, né? Então, isso nos ajudou muito até a configurar esses pátios e ter uma ventilação legal. Assim. Até um dos motivos que a gente criou esse pátio de iluminação e de ventilação foi que a gente sabia que ele não teria só apenas a dimensão dele, que ele tinha esse recuo vizinho já consolidado e que isso garantiria muito melhor ainda a insolação ali dentro, né? Aqui a gente vê lá atrás o quintal que a Natália falou, que já estava lá, as árvores estão lá, a gente preservou ele natural, assim, praticamente. E aqui a foto meio do primeiro dia de obra, assim, quando desembarcou numa carreta, uma máquina gigantesca, e a gente começou a fazer escavação, que inicialmente a gente até pensava em nem ter escavação, mas a gente acabou dando uma escavada legal, assim. E que, enfim, foi legal, uma na tensão. Verdade, assim. Parecia pouco na planta, na prática sempre um pouco maior. Mas era mais para que a loja fosse toda no mesmo pavimento e o corredor do edifício também, que ele ficasse todo. Então, toda aquela área construída ali embaixo da torre residencial ficasse plana, e aí só se subisse para aquela área mais alta do terreno que ficou na cota original. Bom, a gente tocou essa obra, né? Então, tipo, tem isso, nós éramos os responsáveis técnicos pela execução, assim. Então, esse dia aqui foi realmente tenso, assim, porque essa máquina desceu aqui, apareceu todos os vizinhos ao redor, todo mundo, o que está acontecendo, em seguida já apareceu fiscalização de meio ambiente e tudo mais, mas não, está aqui, estão todas as licenças, as RTs e tal, e ó, beleza. E foi.
E aí, quando a gente já sabia que esse terreno tinha um potencial legal, assim, não só pela localização dele, tá nas ruas mais antigas da cidade, tá muito colado na parte comercial do centro, da parte cultural do centro, ali na Rua da Praia, a Rua dos Andradas, onde ficam vários museus importantes. Então, tem o Museu do Trabalho, a Casa de Cultura Mário Quintana, se chega na Praça da Alfândega, onde está o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Memorial do Rio Grande do Sul, o Santander Cultural, que agora é Farol Santander. Então, é uma região realmente muito interessante, assim, em termos de centralidade urbana. E a gente sabia de uma coisa que foi se confirmando ao longo da obra, que era o visual que ele teria do rio, né? Então, ali pela terceira, quarta laje, a gente subiu e se deparou com uma coisa que na época a gente não tinha possibilidade de ver, talvez hoje com um drone a gente já teria visto e se encantado mais ainda, que era a vista, né, que tinha para o Cais do Porto, então essa vegetação toda da praça e o Rio Guaíba. Aqui o edifício durante a obra, né, já confirmando um dos motivos, né, que a gente optou em ter na planta essa empena, que ela avança um pouquinho mais do que todo o resto da planta, que é para conter um pouco do sol oeste, né? Então, o edifício ele tem praticamente fachada norte, então todas as lajes avançam um pouquinho, que é para proteger as janelas, então, da insolação no verão. E aquela empena oeste, então, para proteger Funciona também. como um brise vertical. É um brise vertical para o edifício como um todo. E aqui imagens do prédio já construído, ali compondo no quarteirão, né? Acho que é um edifício que costurou bem assim o tecido urbano. Ele é um edifício que, se a gente chegar perto, a gente vê que ele não é da mesma época dos outros, mas no conjunto ele, enfim, ele dialoga, né, com a vizinhança. Aqui embaixo dá para a gente ver bem a loja, que tem pé direito duplo. Depois vai dar para ver melhor que esse aqui é o túnelzinho de acesso daquele corredor, então, que dá no pátio, na circulação vertical ali, no escada elevador. E a loja, ela ocupa esse nível em cima do corredor, então ela não se tem a sensação de que ela é um espaço tão estreito, né? Aqui dá para ver com clareza essa empena que eu comentei. Ele balança 1,20 m sobre o passeio, né, que é permitido. Aí o acesso. E assim, em termos de materiais, acabamentos, ele tem as lajes com concreto aparente, as esquadrias a gente tentou fazer o maior possível para poder aproveitar realmente essa visual, porque os apartamentos mais baixos eles dão para o arvoreto da praça, os mais altos para a vista do rio. Então, maior quantidade de sol possível, iluminação natural possível. O pátio interno tem também janelas amplas para poder, por causa da ventilação cruzada, né? Isso é muito próximo do rio. E mesmo que não fosse, Porto Alegre tem uma umidade muito grande, é meio que o oposto ali de vocês em Minas, né? Aqui a gente tem mais de 80% de umidade do ar o ano todo. O verão é quase amazônico. Aqui algumas imagens da circulação dentro do edifício, né? Então, a laje também com aquela textura da forma, né? Fazendo ali o seu molde para poder dar aquela geometria ali do leque. Algumas imagens internas dos apartamentos ainda vazios, né? Aqui nessa apresentação não deu tempo não dá para encaixar tudo, mas o projeto do edifício Península está publicado, acho que no ArcDaily, no projeto, no Vitruvius também, porque ele foi segundo lugar do Prêmio Tomiotaki em 2016. Sim. Né? Então, gerou várias publicações. E aí dá para ver fotos internas do apartamento, que é o nosso apartamento, a gente acabou indo morar lá. E aí então, tem imagens, né, do apartamento para vocês terem uma ideia. Aqui imagens do reservatório inferior e aquele quintal, que é super verde, né? E é um contraste muito grande com os vizinhos, assim, que é só um piso pavimentado, assim, zero os pobres vegetação. Vizinhos que reclamam que cai folhas e cai amoras no quintal deles, que não tem muita tristeza. E também aqui essa imagem era porque os muros dos fundos, que tinham meio que uma espécie de resquícios, assim, do que algum dia foi construído ali, né? Então isso tudo também ficou.
E essa é a vista. Terraço na cobertura. E aí, passando aqui para o edifício Condessa, tu vai ter que ir? Eu vou ter que ir. Tá. O pessoal tem que buscar menino na escola. Eu Se bobear, sigo, eu volto aí, eu chego, eu acho, de volta. eu sigo aí mostrando o resto dos projetos. Obrigado, Cris. Até já. Valeu. Então, o edifício Condessa, ele fica bem próximo, né, nos primeiros slides, antes de mostrar o Península, tinha ali uma foto aérea de Porto Alegre, mostrando que são praticamente 2 quadras de distância, e dessa vez foi um terreno bem mais largo, foi 6,60 ao invés de 5,15. Então, só que é um terreno curto, muito pequeno, e é engraçado que a legislação aqui nessa parte, ela permite menor índice construtivo nesse ponto da rua Duque de Caxias, né? Ali no edifício Península, podia se construir 2,4 vezes a área do terreno. E aqui era só 1,4, algo assim. Então, é uma diferença bem considerável. Então, o índice era pequeno. E também o formato do lote, muito pouco profundo, é 6,60 por 18, se não me engano. Ele não tinha muitas possibilidades, nem de fazer um edifício alto, também por limite de altura. Então, a legislação era completamente outra. Aqui, olhando, então, antes a gente mostrou uma vista da cidade pelo lado norte, por causa do porto, e esse olhando para o lado sul, né, a ponta ali do centro, né? O edifício Condessa está mais ou menos por aqui. Ali dá para ver a cúpula da Catedral Metropolitana, e aqui a usina do gasômetro, que eu falei, que é um dos cartões postais de Porto Alegre, um centro cultural super importante que está em obras agora, mas normalmente abrigou bienais, tem peças de teatro, uma série de eventos. Aqui um esqueminha mais ou menos de como o edifício Condessa se armou em termos de geometria e de configuração do espaço. Então, pelos estudos, né, de viabilidade, a gente viu que não tinha como construir assim muito. Só que a gente gostaria também que ele se encaixasse assim como Península no quarteirão dele, né? E os vizinhos tinham 4 pavimentos. Um vizinho especial era um casarão mais baixo, mas a maioria dos outros vizinhos assim adjacentes tinham 4 pavimentos. E aí, dentro desses estudos, a gente viu que se a gente fizesse 2 apartamentos por andar, iam ficar apartamentos muito pequenos, com recuo de fundos muito espremido, muito limitado, e não teria, enfim, aqui o fundo seria complicado, não ia ter ventilação cruzada, não ia ter apartamento sem vista. Então, a nossa opção foi tentar fazer render o mínimo que tinha de índice construtivo, fazendo apartamentos duplex, né? E assim que os apartamentos, já que o edifício não podia crescer, mas talvez os apartamentos pudessem crescer sobre eles mesmos, ocupando sua área de pé direito duplo, talvez pelo dono do imóvel no futuro. E a área do térreo aí ficou sendo um pilotismo para garagem, né? A garagem aqui é uma área isenta, então ela não conta nesse índice. Então, dessa forma, a gente poderia usar todo o aproveitamento assim, de área construída para as unidades. E a ideia de fazer também 2 duplex, né, já começou a dar um apartamento um pouco maior, então já demanda que esse apartamento talvez precisasse realmente de uma vaga de garagem. Então, assim, são edifícios bem diferentes, terrenos bem diferentes, né, eles têm em comum, assim, eu acho que essa atenção ao seu lugar, à sua vizinhança, um pouco dessa ideia, esse desejo de tentar entender cada terreno, cada lugar que cada um tem uma demanda diferente. Então, aqui nas plantas, né, a planta da garagem, a planta, então, do apartamento, então, ele tem um nível térreo com sala, cozinha integrada, uma zona de jantar, aqui a escada, sobe para o segundo pavimento, um quarto embaixo com um banheiro social e um outro quarto em cima, também com banheiro, pode ser uma suíte ou pode ser só um escritório, enfim. É uma área de pé direito duplo bem ampla, né? Ela, com certeza, seria um bom apartamento se ele tivesse construído até aqui, mas ele não foi porque não podia.
Então, aqui um corte para entender que também a gente está no morro, no alto do morro, o terreno tem uma subidinha que assim para o quintal dos fundos. Mais uma vez, a gente tentou preservar aqui o que tinha de vegetação. Infelizmente, a única árvore que tinha morreu durante a obra, porque era um terreno mais sensível, menor, mas aí foram plantadas outras depois. Aqui alguma imagem da obra, né? Acho que uma coisa que é legal de falar com essa imagem, assim, e voltar na planta ali, é que tanto o edifício Condessa quanto o Península, ele tem um pouco dessa presença, assim, do contraste entre a linha reta e a linha curva, né? E eu acho que quando os espaços são pequenos, isso a gente gostou muito do resultado quando o Península ficou pronto, uma coisa que a gente pensava, mas não tinha tanta certeza, assim, depois de ver construído, que era que isso iria amenizar um pouco, suavizar um pouco as arestas e a sensação de que o espaço era pequeno. Então, a gente repetia um pouco essa escada com curva, com leque, não só para ela ser a escada menor possível, mas porque a gente desejava também que essas curvas aparecessem no espaço interno, né? Então, aqui visitas à obra, né, mostrando esse espaço do loft. E aqui o edifício Condessa pronto. Então, aqui o edifício vizinho, né, que eu comentei, que tem mais ou menos a mesma altura, o edifício mais alto já está um pouco mais distante. Tem aqui esse outro edifício, então, ele tem meio que uma espécie de uma máscara, assim, que faz quase que essa altura intermediária com o vizinho, um pequeno recuo lá no último andar. É uma fachada, assim, várias pessoas nos perguntam, mas eu olho, é só 2 apartamentos, mas ele não mostra exatamente, assim, a planta dele pela fachada, porque a fachada ela tem muito mais uma ideia de diálogo assim com a vizinhança e também uma questão formal e que se relaciona com o funcionamento do espaço interno. Então, esses brises, que são meio uns elementos que ficam pela fachada, eles vão só até esse andar, porque aquele último andar é pé direito duplo, e aqui eles dão uma escondida um pouco na área que é da cozinha, né, dos apartamentos, então ele precisava ir apenas até a cozinha do segundo loft, né, lá em cima já não precisava mais. Então, assim, tem as esquadrias também, a subdivisão delas tem uma razão, assim, embaixo as folhas são maiores, para poderem abrir uma contra as outras, elas têm um sistema que elas se empilham todas, né? Todas podem abrir para um lado ou para o outro e abrir, ficar um vão maior livre, enquanto as de cima são menores porque elas são mais difíceis de se acessar. Então, para poder abrir para ventilação, a pessoa consegue, num banquinho, numa escada, empurrar a esquadria e ela fica mais leve sendo menor. Então, essas pequenas coisas que a gente vai decidindo, assim, no projeto, que elas têm uma razão de ser, mas e que elas também não são... Elas têm uma motivação também compositiva, além da questão funcional. Aqui a fachada dos fundos, aqui é a zona onde ficam os aparelhos... Bom, foram colocados depois os aparelhos de ar-condicionado, as janelas dos dormitórios. Os dormitórios ficaram para os fundos, nesse caso, porque é onde tem o sol norte, né? Diferente do Península lá, que a gente tinha um edifício grande, que eu tinha pátio, eu poderia buscar sol para de várias formas, aqui isso já estava mais limitado. Então, a sala ficou aberta para sul, não tem sol, então podia ser totalmente envidraçada, e os dormitórios ficaram para norte, que é onde a gente tem sol o ano todo. Essa imagem interna de um dos apartamentos. É meio que um galpãozinho, assim. E essa é uma imagem renderizada do layout, digamos, pensado para o projeto. E aqui uma vista do terraço. Bom, eu acho que antes de finalizar, né, o Pedro falou, para colocar no meio disso tudo um pouco das pesquisas e... Né, além dos projetos do Espaço Sideral, também os meus projetos de pesquisa, né, e então, bem um pouco antes da pandemia, eu iniciei o doutorado, então foi uma tese pandêmica, né, e essa tese, ela tem um pouco a ver com a dissertação, porque ela trabalha pensa o espaço vazio, que é o espaço do pilotis, né, essa ideia da permeabilidade através do edifício, que é uma coisa que me instigou muito quando eu fui estudar os miolos de quarteirão. Então, por conta disso, eu acabei investigando os pilotis na arquitetura brasileira e fui realmente percorrendo, assim, né, dentro da história da arquitetura,
esses grandes ícones, digamos, né, da arquitetura moderna e também chegando até a arquitetura contemporânea, e que se utilizaram do pilotis, digamos, do pilotis original corbusiano, para criar espaços com uma nova perfil de permeabilidade. Então, uma permeabilidade que os edifícios originais, assim, do Le Corbusier não tinham, né? Tem realmente um avanço muito grande nisso. E aí, enfim, o trabalho foi desenvolvido lá desde os primeiros edifícios com pilotis, né? Pensando, então, nas obras do século XX, os primeiros pilotis, as mutações do pilotis, e também o que a gente tem no século XX, né, que poderia ser reinterpretado como espaços que são pilotis, mas na verdade não são chamados de pilotis, mas eles têm todos os atributos espaciais que o conceito de pilotis carrega. Então, essa ideia de olhar para a arquitetura contemporânea também e pensar que dentro dela a gente vai trazendo, né, uma série de elementos que estão presentes na arquitetura brasileira há muito tempo, né? Então, por conta disso, né, por conta lá dos miolos de quarteirão, eu acabei vindo pesquisar os pilotis. E agora vamos ver se os pilotis saem do Brasil ou não. E, bom, atualmente no escritório, né, a gente segue trabalhando basicamente com os projetos unifamiliares, de residências unifamiliares. E eu acho que é importante, assim, falar isso. Eu acho que, no nosso caso, né, tem escritórios que decidem, assim, se juntam sócios e nós vamos trabalhar só com arquitetura comercial, nós vamos trabalhar só com projetos de edifícios, só arquitetura hospitalar. A gente nunca teve muito exatamente essa intenção, não, meu foco serão residências unifamiliares, só habitação. Mas foi um tema que nos perseguiu e quando a gente viu era o que a gente mais fazia, o que a gente mais trabalha atualmente e a gente gosta muito de trabalhar com isso, né? Eu acho que assim a gente fica meio que revisando assim esse mesmo tema. A casa é um tema que é impressionante como ele, por mais que ele seja tão íntimo, né, de todo arquiteto, de toda pessoa que não é arquiteta, é um tema que não se esgota com facilidade, né? Enfim, é o que a gente tem feito bastante. Realmente não é o objetivo que a gente mostrar todos os projetos, mas acho que só dando uma pincelada final para verem um pouco dos trabalhos mais recentes, assim, que onda que as coisas estão se encaminhando. E era isso, gente. Só queria agradecer pela paciência de todos. Era o que a gente tinha para mostrar aqui hoje.